Esse é o podcast Leite e Oração e hoje eu tô aqui com o pastor Michel Souza. Ele é pastor da Assembleia de Deus do Barreto, né? E eu já cheguei aqui ganhando um livro dele, Os Desafios da Liderança Cristã. Onde tem para vender? Só com os autores. Só com os Cada autores. um, Então tem cada que ir lá um. na sua igreja, pastor. É o Isso, seguinte, na Assembleia de Deus do Barreto. E hoje chegou o Leite e Oração, que eu dei pro isso. senhor. Os livros impressos que eu tanto falo, porque só tá o digital disponível. Hoje chegou o livro impresso. Eu dei aqui pro pastor Michel. Amém. Graças a Deus, chegou. E eu vou deixar para escrever a dedicatória no final do podcast, que a gente já vai ter se conhecido. Nós não nos conhecemos, como todo mundo que assiste sabe que a gente vem aqui debaixo de uma direção, debaixo de uma palavra mesmo. E eu falo que Deus escolhe os corações que sentam aqui e Ele sonda, Ele sabe, Ele conhece, sabe o dia, sabe a hora. Então, se o Senhor está aqui, eu sei que é do propósito de Deus. E Nice falou assim, ó. O pastor Francisco e Nice falaram assim: você tem que ouvir o testemunho do pastor Michel. Tem que ouvir, tem que ouvir. Pois então, me conte, por favor. Bom, a história é longa, né? Eu vou tentar resumir. Temos tempo, Mas temos tempo. eu sou filho de. Meu pai era caminhoneiro, né? Ele trabalhava. Teve várias profissões, mas a última profissão dele ele foi caminhoneiro. Ele trabalhava em empresas que transportavam piche e petróleo pelo Brasil, né? Então, quando criança, logo após eu nascer, meu pai teve que mudar para o Rio Grande do Norte para trabalhar numa Saiu, empresa lá. saiu do Ceará. Então a gente saiu do Ceará e fomos morar no Rio Grande do Norte. Passamos lá 8 anos. Então depois ele foi transferido novamente para Fortaleza e a gente voltou, né? E lá no Rio Grande do Norte eu tive uma experiência. Não vou lembrar a idade que eu tinha, mas eu estava brincando no quintal. Casa de interior assim, é muito normal ser cercada, né? Tem várias Uma plantas varanda ali, com cerca. goiaba, tal, né? Costume de rede, várias redes. E no quintal tinha uma planta lá chamada pião, pé de pião. É uma planta, não sei como chama aqui no Rio de Janeiro. Mas enfim, eu tava brincando no quintal. Meu irmão mais velho correu, me pegou no braço, me colocou dentro de casa, né? Na cozinha. São portas divididas, tem a parte de baixo, a parte de cima. Ele me deixou, eu fiquei olhando a parte de baixo aqui, a porta fechada, né? Mas a de cima estava aberta, eu consegui olhar pro quintal. E eu tinha um cordeirinho. O nome dele era Fábio, me lembro até hoje. O Fábio. E eu ficava brincando com ele no quintal. E o meu irmão me colocou dentro de casa. E de repente eu olhei pro meu cordeirinho e ele começou a pular. Mas pular de uma maneira diferente, né? E daqui a pouco ele cai, o nariz dele começa a sangrar. E aí o meu irmão foi no fundo do quintal onde tinha esse pé de peão. E lá tinha uma cobra enrolada, Meu Deus. entendeu? E ele me explicou, né? Ele bebia muito. Seu irmão. Sim, hoje ele teve que amputar 2 pernas por diversos problemas que surgiram de saúde na vida dele. Mas ele vivia falando, eu salvei sua vida, eu salvei sua vida, né? Só que ali já era Jesus, Deus me envolvendo, falando comigo, só que eu não tinha mentalidade para entender aquilo, né? Porque tem um cordeiro na cena e tem uma serpente, né? E meu irmão me explicou depois, ó. Ela armou pra dar um bote pra te morder. Eu tava de costa. Então, ele pulou, o Fábio, o cordeirinho, pulou na hora que ela veio. E ela mordeu e a mordida pegou Meu dentro da narina dele. Deus, foi o dente da cobra. Que ferrou ele na hora que ele pulou pra me defender. Entende? Aí o meu irmão falava, eu salvei sua vida, salvei sua vida. E por muitos anos eu fui grato a ele e ainda sou. Só que o tempo foi passando e eu fui entendendo o evangelho e um certo dia foi como se Deus tivesse tirado um véu do meu entendimento que estava obscurecido ali. Quando ele tirou, me veio essa cena da minha infância. E ali foi como se o próprio Deus estivesse pregando o evangelho para mim ali, numa espécie de um teatro, de uma peça. Entende? Que eu entendi o evangelho ali, eu fui salvo, né? O cordeiro me salvou, ele teve que morrer.
pra serpente não me morder, Meu Deus. né? E o vaso usado foi o meu irmão, um cara, né? E alcoólatra. E, assim, não era uma pessoa perfeita, mas ele vivia falando, eu salvei sua vida, né? Eu entendo hoje, né? Eu oro por ele, ele entregou a vida a Cristo, mas é uma pessoa de coração muito duro, então eu acredito que esse processo que ele está passando é a mão de Deus trabalhando para completar a obra que ele começou, né? Então, isso aconteceu na minha infância, mas aí da minha infância para minha adolescência, muitas águas rolaram, muitas coisas aconteceram. E esse mesmo meu irmão, ele foi a primeira pessoa que me ofereceu um copo de bebida. Eu era pequeno, eu estava indo para a escola, ele ia me buscar e me deixar na escola. E quando ele ia, ele já ficava num bar ali por perto da escola, esperava a aula acabar para ir me buscar. E nesse de ir e voltar, passando próximo onde ele ficava bebendo, um dia ele me ofereceu. Botou bebida lá, misturou com refrigerante, me deu. E dali pra frente eu não consegui parar mais de beber. Entendeu? E comecei com 13 anos, me envolver com álcool. Meu pai também bebia muito. Quando aconteceu essa cena da serpente Eu era pequeno. Eu acho que Quantos eu devia anos? ter uns 4, Uns 4, 5 5, anos. aham. Porque eu fui pra lá com 1, voltei com 8. Entendi. Mas eu acho que eu devia ter uns 4, 5 anos, né? Meu Deus. Mas eu vim entender isso depois de convertido e de muitos anos. Foi de repente ver As aquele flash escamas, e as Deus, escamas Deus, saem, Deus descem, fez o link saem. na minha mente pra me voltar lá atrás e dizer, ó, o evangelho estava ali, Não sendo ficamos apresentado, enganados, né? né? Não ficamos enganados. E foi muito interessante. Então eu comecei a beber. Com 13 anos eu me mergulhei mesmo no vício da bebida, né? Meu pai bebia, meus irmãos, minha mãe, enfim, não tinha como fugir daquele contexto, né? Entendeu? Ele até dizia, ó, não faça isso, não faça o que eu faço, mas O exemplo, um né? exemplo. O exemplo ele arrasta. E eu passei 10 anos de escravo, né? O álcool ele é a porta para outras drogas, então eu conheci maconha e cheguei a vender drogas um tempo, crack, mas graças a Deus não foi muito tempo, né? Eu não fiquei muito tempo assim, né, nessa vida de venda, mas de consumir eu passei 10 anos, né? E depois de 10 anos, quando foi em 2003, eu tinha 23 anos, foi o dia que Jesus me salvou, Em 2003. O entendeu? senhor tinha quantos anos? Desculpa. Tinha 23 anos, né? 23. 10 anos, 13 a 23. Entendeu? Mas foram 10 anos que se eu pudesse voltar atrás, apagar, eu teria apagado. Mas eu acho que dentro do propósito soberano de Deus, fazia parte, Tudo coopera para o bem daqueles que amam né? A Deus. gente não entende. Mas mesmo no mundo, no Egito, eu já sentia sinais. Deus dá sinais pra gente, né? Porque eu não. Eu fazia as coisas, mas eu não tinha prazer naquilo. Era um Sabe? vazio, né? Eu O senhor não tinha, estava tentando. eu não tinha prazer. Então, quando passava alguém que vinha entregar um panfleto, falar de Jesus, eu sempre fui aquele que andava com o pessoal errado, mas eu sempre respeitei, não era de escarnecer, né? E eu lembro de uma experiência que eu tive, e muitas pessoas me evangelizavam, e eu pegava cada panfleto que as pessoas me davam e eu colocava dentro da minha carteira, como fosse dinheiro. Sério? E teve uma noite que eu tava tão bêbado, tão drogado, que eu não conseguia nem andar, e eu só andava de bicicleta. Eu falei com o Pereira, que era o vigia do posto de gasolina da praça que tinha lá no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. Eu falei pra ele, cara, guarda isso aqui pra mim, porque eu não consigo andar. Que Eu, eram os panfletos? Era a sua a carteira? bicicleta. Ah, sua bicicleta, ok. Aí ele pegou, guardou a bicicleta. E depois dessa conversa que eu tive com ele, eu apaguei. Mas no dia seguinte que eu fui buscar a bicicleta, ele falou, tu tá ficando maluco? Aí eu disse, foi o que eu fiz. Fazer muita besteira. E foi o que eu fiz. Ele, cara, tu parecia um pastor. Aí eu fiquei com medo dele falou isso. Aí ele disse assim, o que foi que eu fiz? Ele disse, tu abriu a carteira, tirou um monte de folheto da igreja
Começou a entregar a malandragem, o pessoal que tava lá na praça. Subiu num banco e tu começou a falar. Tu falava, parecia um pastor pregando. Eu te juro, naquele momento eu imaginei que ia cair um raio do céu ali e me partir em dois. Que eu pensei assim, Que eu pensei assim, as coisas de Deus, as coisas santas, e eu drogado fiz isso. Fiquei com medo. Mas já era Deus trabalhando na minha Alguém na sua vida. família era convertida, era crente? Minha irmã mais velha, Só ela. só ela. Né? E até onde eu sei, eu acho que a minha avó, mãe da minha mãe, também foi da igreja, mas eu não conheço muito da história, entendeu? E sempre quando eu chegava, final de semana, bebia muito, usava muita droga, quando chegava no sábado à tarde que eu acordava, né? Eu gostava de assistir televisão. E eu sempre parecia que era algo, como é que eu posso falar? Não é premeditado, mas assim é Deus, não tem pra onde eu correr, era Deus me cercando. Eu abri a televisão, tava passando o programa do Raul Gil, foi bem na época do Robson Monteiro, que ele tava no auge, ele e Jamile, né, começaram a participar dos programas. E eu lembro que eles cantavam e eu chorava muito. Não conseguia segurar o choro quando eles cantavam. E Deus foi trabalhando, me cercando. A minha irmã, que hoje cuida desse meu irmão que tá sem as pernas, foi amputada, ela me levou para um retiro. Eu já estava programado para ir para um carnaval, viajar com o pessoal, né? Que não fazia o que agradava a Deus. E a minha irmã falou assim: ó, você vai para um retiro com a gente. Eu disse, não, eu vou sair, já tá tudo combinado. Ela disse, não, a mãe até já pagou, o seu retiro já tá pago, você vai. Fui contra a minha vontade. O pastor era Foi um. a sua mãe que pagou? Minha mãe pagou, eu me lembro até do preço, foi R$ 35 na época. A minha Não irmã, tem preço, né? Não a tem minha irmã preço. era cozinheira, né? Eu fui, levei maconha pro retiro, né? Mas não consegui fumar. Toda hora que eu me ausentava para ir para um lugar para poder fazer o cigarro para fumar, eu me senti que tinha alguém me olhando. E E eu tinha. olhava para um E lado, para o tinha, outro, né? e batia aquele medo e eu voltava pro meu canto, né? O pastor Alexandre, ele é casado com uma prima minha, né? E eu não conseguia usar, não conseguia. E não tinha nada pra fazer. Todo mundo crente, eu não era crente, eu era o único ali que tava querendo usar Não tinha droga. assunto, eu falar o quê, né? E eu fiquei os dias quase todos na rede lá, deitado. E tinha um radinho lá e não tinha nada. Até que eu pedi a minha sobrinha um CD, eu disse, me dá um CD aí pra me ouvir. Aí só tinha um CD da Mara Maravilha, Deus de Maravilhas. Comecei a ouvir o CD também, comecei a chorar. Não parava de chorar. Até hoje, quando eu escuto as músicas dela, né? Eu ainda me bate aqui, esse quebrantamento e vem à minha mente tudo isso que eu passei. Mas o que me trouxe a curiosidade, eu acho que eu não ia me adaptar numa igreja tradicional, assim, que não crê na manifestação Do dos dons Espírito. espirituais, né? Porque Espírito Santo. eu fui para esse retiro, eu me lembro que choveu muito e numa das noites o pastor tinha ido para algum lugar e quando ele chegou estava tendo uma vigília, né? E eu nunca tinha visto aquilo. Os irmãos pulando com a perna só, outros correndo, né? As irmãs falando em língua, assim, parecia até um monte de índio junto. E eu tava dormindo, eu acordei eu me lembro como fosse hoje. Eu tava deitado, dormindo, e eu senti como se alguém tivesse subido em cima de mim na rede para me sufocar. Eu não conseguia falar, eu queria gritar, queria fazer alguma coisa, me espernear para ver se eu acordava. Foi uma batalha, né? Até que quando o pastor chegou, eu consegui acordar. Aí eu já sentei na rede e fiquei olhando a vigília. Tava chovendo muito, mas os irmãos na chuva mesmo, eles estavam lá dando liberdade pro Espírito Santo e o pastor chegou chovendo e ele olhou assim pro pessoal e falou assim, ó, fogo ali, fogo. Aí eu olhei pra ele, ele, olhei pro pessoal na chuva e disse, esse pastor tá maluco, ele tá vendo fogo aonde? Tá caindo é água, né? Mas aquilo foi me atraindo, entendeu? Foi me atraindo. Acabou o retiro, voltamos pra casa. Eu comecei a visitar essa igreja, na época ele era pastor da Igreja Batista Vale de Bênção, não sei Oi? se você já ouviu falar. Opa.
Tudo Igreja bem. Batista Vale de Bênção. Mas hoje ele tem um ministério dele próprio. E ele gostava, sempre que eu ia no Ceará, ele me chamava para dar o testemunho, né? Do que Deus fez naquele retiro na minha vida. E eu comecei a visitar. Lá eles cantavam muito Cassiane, 500 Eu graus, gosto. 500 né? graus de puro fogo, Corinho de sangue e poder Fogo, pra fazer hinos bem ele. animados, né? Assim, eu gostava muito, muito mesmo. Mas não me rendia, sabe? Eu ia pro culto, chorava, na hora do apelo dava vontade de ir lá na frente. Mas não ia. Mas daí do culto eu já saía para ir para as festas novamente e tudo. Até que um dia, né, a gente ia ter um encontro de Gangues. duas gangues para se degladiar ali, né? E foi num domingo à tarde, a gente tava passando a noite inteira bebendo de sábado para domingo, e no domingo continuamos. E era entre volta de meio-dia para 3 horas da tarde, a gente estava bebendo na casa de um amigo. E de lá a gente ia se reunir para ir para esse bendito local para ter essa luta lá com a outra gangue, né? E eu me lembro que chegou o irmão Fábio, hoje ele mora em Santo André, São Paulo, o diácono Franklin, Nesse lugar. isso, onde nós estávamos bebendo. A irmã Aline, a irmã Karine, que são duas irmãs, o Cairone, que hoje ele mora em Portugal, e acho que não vou me lembrar, mas acho que é Isabel, Anderson. Enfim, eles chegaram lá, pregaram, ela cantou, a Aline cantou um ou dois louvores lá. Os meninos pregaram e a gente conhecia ele, porque esses dois antigamente eram praticamente tipo, os líderes da gangue lá do bairro, né? E Jesus resgatou eles, então eles já eram um impacto. Quando eles passavam na praça que a gente andava, já era um testemunho muito forte. E eles pregaram pra gente e tal, foram embora. E eu não sei os meus companheiros, mas o efeito do que eu tinha usado passou na mesma hora que eles ministraram. Então fui pra casa, tomei banho e tal, me arrumei todo. Aí eu falei pra minha mãe assim: mãe, vou pra igreja. Né? Ela já nem acreditava mais em nada que eu falava. Ela, "Ah, igreja, vai sair." E eu voltei lá onde a gente estava bebendo. E quando eu tô entrando no corredor da casa do rapaz, ele já vem saindo já também, já de calça, tênis, se penteando. Aí eu falei: ei, vim te chamar pra nós ir pra igreja lá dos irmãos que vieram aqui falar com a gente. Aí ele falou assim, lá no Nordeste tem muito costume de um chamar o outro de macho. Ei, macho, ei, macho. Ei, macho, eu já ia te chamar também, ó. Já tô até me arrumando aqui. Aí voltamos na casa dele, falamos com a mãe dele. A mãe dele também não acreditava na gente. Aí ele terminou de se vestir, ó, a gente vai pra igreja. Mas nesse dia ninguém acreditou. Aí foi eu, ele, o irmão dele falou, vocês vão pra onde? Não, pra igreja dos irmãos que vieram aqui à tarde. Ele, Eles tinham ido na praça mesmo, né? não, nesse momento a gente tava na casa de um Não, eu rapaz. sei, mas esses irmãos que foram dar o Eu vou- testemunho e tal, foi numa praça, isso? Não, eles Onde foram na vocês casa de. Eles acharam a gente no acharam vocês quintal. dentro do lugar onde vocês estavam bebendo, ok. Isso. Aí o irmão mais velho dele tinha saído, né? Tava bebendo com a gente também no momento, mas ele saiu para resolver alguma coisa. Quando ele viu a gente arrumado, ele disse: vocês estão arrumados para ir para onde? A gente vai para a igreja dos irmãos que vieram aqui à tarde. Aí ele falou assim: espera aí que eu vou também. Aí tomou banho, trocou de roupa e também foi. Meu Daqui a Deus. pouco chegou outro, a gente chama ele de Neguinho Kleber. Só não tinha tatuagem no olho, mas sabe? Daqueles caras bem perdidos mesmo. E ele falou, também vou. Aí eu vou tomar banho aqui, Você me vê empresta uma que roupa. bom que eles foram, né? Que bom que eles Aí, encontraram, que Deus encontrou vocês ali naquele lugar. aí a gente foi os quatro. Nesse dia foi muito forte assim. A igreja, eu vou te falar, vou te dar as características da igreja. O pastor da igreja, ele tirava um escorte dele da garagem, botava ali as cadeiras, uma caixa de som, entendeu? Incrível. Botava um negócio aqui, uma tampa de fogão, Não tem botava uma impedimento toalhinha em para fazer a cima, obra, né? Não, não. entendeu? Era a garagem do carro dele. Mas a presença de Deus ali muito forte, entendeu? Na época que o Diante do Trono tava assim, com aqueles hinos bem tocantes, né? Conta um. Distante, Diga um. distante de ti, Senhor, Distante não de posso ti, viver, Senhor, não entendeu? posso A filha do viver. pastor cantava muito, ela tinha uma Não unção. vale. Acredito que ela ainda tem essa unção porque ela tá pastoreando hoje com o esposo, Que legal.
entendeu? Mas assim, era o lugar onde eu me sentia feliz, tá? Mas enfim, para encerrar essa parte do culto. Ela cantou, ela e mais duas irmãs e um rapazinho lá que cantava. O pastor pregou, o pai dela, o pastor Edson, um homem muito simples. E no final do culto, ele fez o apelo. Parecia que minha mãe tinha ido lá, tinha contado a minha vida toda para ele, sabe? E quando terminou o culto, ele fazendo o apelo, eu queria ir, mas não conseguia. Eu era o primeiro da fila e os outros três estavam aqui. Entendeu? Até que esse meu amigo, o evangelista Fábio, que tá morando em São Paulo hoje, Evangelista Fábio, ele era aqui de Niterói? não, ele é de Fortaleza. Aí eu queria levantar, mas é como se eu tivesse acorrentado. Meu Eu não Deus. conseguia levantar a mão e nem conseguia me levantar, mas eu queria ir, mas eu não conseguia. Até que ele veio, ele tocou a mão só no meu ombro assim e só falou assim, ó, tá esperando o quê? Depois que ele falou tá esperando o quê? Eu não sei como eu cheguei lá no altar. Quando eu me dei conta, eu já estava ajoelhado lá na frente, chorando, e os outros três também estavam do meu lado, Glória a Deus. entendeu? E daquela noite em diante, né, de 20 de abril de 2003, 9 e alguma coisa da noite, eu entreguei minha vida pro Senhor Jesus, eu e mais três. Dos quatro, dois estão firmes, né? Que sou eu e o obreiro Ayrton. Hoje ele acho que é diácono da igreja lá em Fortaleza. E graças a Deus, daquele dia pra cá, nunca mais álcool, nunca mais drogas, nunca mais mundo. Que bênção. E o meu Senhor- desejo de ir lá até hoje é só de estar na igreja, envolvido com as coisas da igreja. E o senhor vê, né? Como a gente não pode se calar. Que bom que essas pessoas não se calaram, que e Deus encontra a gente às vezes num lugar bizarro, né? Então vocês estavam bebendo. O próprio Deus conhece vocês, obviamente, desde o ventre, e encontrou vocês. E que bom que esses irmãos foram lá falar. É, muitas vezes nós nos acovardamos, né? Sentimos de fazer algo e falar, loucura, loucura. Não é loucura. Entre na É garagem. coisa da minha cabeça, É né? coisa da minha cabeça. Não, não. Quando Doideira, isso é loucura. Isso é coisa da quando é minha o cabeça. próprio Deus que tá pedindo Quando pra é o gente próprio ir, né? Deus que tá aí, vá. Entre na garagem, vá na praça, vá naquela boca de fumo, vá naquele lugar. Eu estou com você. E você vê a sua vida hoje, a vida desse outro obreiro, né? Almas, almas, almas a partir daquele ato. Porque vocês foram, obviamente, né? Deus já vinha tocando vocês, mas como a gente não pode se acovardar diante das coisas de Deus, né? Como a gente não pode, porque muda vidas, muda famílias. Então, hoje o senhor é pastor da Assembleia de Deus do Barreto. O senhor fala disso para outras vidas e o transbordar, ele nunca Eu sou acaba. muito grato. A maioria das igrejas que eu vou pregar, eu falo pros pastores, pastor, eu não valia nada. Se o senhor me conhecesse há mais de 23 anos atrás, eu não teria o prazer de sentar do meu lado e nem querer estar perto de mim. Então, tudo que eu tenho hoje foi Deus que me deu. Claro, eu creio. E como o senhor veio para. Como foi isso de vir para o Rio? Como foi Até isso? esse negócio de falar, eu não falava em público. É. Eu sempre fui um cara muito introvertido na escola. Eu não falava. Eu segurava a cartolina, na época não tinha Nos negócio, grupos, fale você, deixa que eu seguro. entendeu? Eu Eu segurava a desenho e você cartolina, fala e eu seguro a cartolina. inventava uma dor na garganta, uma dor de cabeça, porque me dava até pânico de falar, entendeu? Então até hoje falar dar aula em seminário, dar aula em escola bíblica, pregar em igrejas, hoje, para mim, eu sempre olho e fico vendo a mão de Deus. Eu digo, foi o próprio Senhor que fez isso, porque eu nunca tive capacidade, Não é, entendeu? não, não, não é. Nenhum de nós tem, na verdade, na minha visão, né? Uhum, O meu de visão, assim, nenhum de nós tem. É a graça de Deus sobre nós, muito. né? Não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom. E aí a graça de Deus está conosco, graças a Deus, porque senão como a gente estaria aqui, a gente estaria falando, né? Uhum. Como o senhor estaria, como faríamos as coisas que estamos fazendo? O senhor escreveria? Aí eu casei, deixa eu ver, em 2003 me converti, aí fiquei 5 anos lá na igreja onde eu aceitei Jesus, né? Fui obreiro, lá eles levam assim,
Você vai observado, aí você fica como obreiro, depois fica um tempo como diácono e você vai sendo observado e conforme eles vão vendo você se desenvolver, você vai. Não é um plano de carreira, né? É lógico que o pastor ele vai Claro, vendo sim, sim, quem é para louvar, quem é para dar aula, quem sim. é para pregar, então ele vai dando uma direção. E nessa época eu conheci a minha esposa, né? Na Em igreja. 2000, isso, em 2008 a gente começou a se conhecer e tal, casamos. E logo veio um rapazinho, né? O meu filho, Miqueias. Hoje ele tem 16 anos. Se você vê, ele parece o meu segurança. Ele é É, grandão, grandão, forte. fartão. E a gente, de lá de Fortaleza, a gente casou. A irmã dela é casada com um pastor no interior do Ceará, num local chamado Horizonte. E a gente foi pra lá. Vamos pra lá ajudar eles. Na igreja. Isso. Aí eu fui lá, dei alguns cursos, né? Ajudei na escola bíblica. Ela também ajudava dentro da vocação dela. E só que chegou um tempo, a gente passou 3 anos lá. Só que chegou um tempo que parecia que não cabia mais a gente ali, sabe? E a gente também não, Lugares que não nos cabem mais, né? e a Isso gente também não acontece. queria mais voltar para Fortaleza, né? E ela disse que desde a infância dela ela tinha vontade de morar no Rio de Janeiro, né? Aí você pegava aquelas revistas, ficava folheando as Sim, revistas, via sim, aquelas sim, imagens, né, da sim. praia, do bondinho, do Cristo Redentor. E tinha o pessoal do Nordeste vê muito novela, né? E na novela sempre passava algum do Rio de Gente, Janeiro. geralmente é aqui. Então ela disse que tinha esse sonho. E ela perguntou se eu topava a gente vir pro Rio de Janeiro, né? E eu falei que sim. E eu me lembro, eu estava trabalhando numa empresa, né, chamada Santana Têxtil. Essa empresa é até uma das patrocinadoras do clube do Fortaleza lá, de futebol. E eu lembro que eu falei com o meu chefe, falei para ele, rapaz, vou embora pro Rio de Janeiro. Tu tem alguém lá, conhece alguém? Eu disse, não conheço ninguém. Eu quero que o senhor bote meu nome no próximo corte aí que tiver. E ele falou, rapaz, você não falta, você não bota atestado. O que eu vou falar pra me te botar pra fora? Eu disse, não sei. Mas eu tenho absoluta certeza que Deus estava nisso, porque pouco tempo depois que eu tive essa conversa com ele, houve um problema, né? Essa empresa parece que tinha uma filial na Argentina e parece que não deu certo. E E aí as para coisas meio manter os que. funcionários lá, eles tinham que pagar, mesmo eles estando sem trabalhar lá, e fez isso por um tempo para segurar, mas não deu. E nisso a empresa abriu concordata de falência e tal, e começou a botar o pessoal para fora, e nisso eu saí. Com que eu saí, eu peguei um dinheiro e a gente vendeu o que tinha e a gente veio embora para Niterói. Pra Niterói, especificamente. A gente chegou aqui com 3 mochilas, meu filho tinha 5 anos. E aí foram pra onde? E eu tava com 300 e menos de R$ 400 no bolso, né? E de lá, pela fé, a minha esposa encontrou uma amiga da infância que mora aqui, pelas redes sociais. E na fé, né? Porque assim, amigo de infância, ninguém sabe o que a pessoa se tornou, quem ela é, Claro. né? E a minha esposa falou: Ó, tô indo embora pra aí, arranja um canto pra mim aí, eu te mando o dinheiro, você já aluga, e quando a gente chegar aí, a gente vê o que é que vai fazer. Aí essa amiga, o marido dela procurou um local, achou um kitnetzinho, ele alugou pra gente, né? O dono até falou: Ó, são 3 calção, mas como eles estão vindo pra recomeçar a vida do nada, eu vou aceitar um, e os outros 2 eles vão me pagando aí, Aos poucos. diluindo nos meses, ou de uma forma ou de outra eles vão me pagando. E eu lembro que a gente chegou e não tinha nada, né? Chegamos com as mochilas, tomamos um café na casa desse pessoal, que é amigo dela de infância, e depois a gente foi para casa e tava só as paredes e o chão, e nós e as mochilas. O dono que alugou o kitnet deu um colchonetezinho. Dormiram os três? Então, meu filho dormiu no colchonete, ela dormiu com ele no colchonete e eu dormia deitado na cerâmica. E o meu travesseiro era a barriga dela, ou as pernas, entendeu? Isso foi 11 de agosto de 2015. Você sabe as datas.
Foi uma terça-feira. Aí, na sexta-feira, eu comecei a trabalhar numa casa de entregar material de construção. Trabalhei, falei com o proprietário para ele me deixar trabalhar sem assinar carteira. Ele disse, não posso. Eu digo, mas é porque eu acabei de chegar, não tenho nada em casa. Tá só as paredes e eu e minha esposa e meu filho. Então eu preciso comprar as coisas da casa. Então com o seguro-desemprego eu vou comprando as coisas da casa e com o que eu ganhar aqui eu vou fazendo outras coisas. Aí ele foi e topou. Depois tá bom, mas se bater a fiscalização aqui vai dar ruim para todo mundo. Mas ele mesmo assim aceitou. E Deus foi trabalhando. A gente foi comprando uma coisa aqui, outra ali. Mas ela é costureira, né? A mãe dela é costureira e todas as irmãs costuram. E ela me ensinou A um sua esposa é pouco. costureira? Costureira. Ela Legal. me ensinou um pouco. Assim, ela está costureira, melhor dizendo, né? Ela está costureira porque ela está finalizando a graduação dela para atuar na área da psicologia Ai, organizacional. que legal. Que máximo. Né? Acho que ela termina esse. Ela tá lutando. Muitas promessas para vocês se Ela tá cumprindo, correndo né? para terminar esse ano, Legal. né? Ela já tá terminando a monografia dela. Sim. Enfim, aí a gente começa a visitar algumas igrejas, né? Mas a gente não se sente. Porque assim, desde quando meu filho nasceu, a mãe não cultua muito bem assim, porque não tem como ela se concentrar no culto ali para adorar, porque é diferente do obreiro. O obreiro tá lá no púlpito sentado, tá de boa, né? Sim, Mas a sim. mulher sempre tá ali olhando a criança e tal, então não tem Sim. aquela concentração, né? Então ela veio pensando também nisso. Michel, vamos procurar uma igreja que tenha a parte das Um tias kids, né? Um também, lugar para ficar que com a ensinam criança. as Sim. crianças, pra gente poder, né, A escola cultuar Deus com bíblica. mais vontade e tal. Aí nisso, ela foi resolver alguma coisa no CRAS, e para chegar nesse CRAS passava em frente a essa igreja. Aí, Assembleia de Deus do do Barreto? Barreto. Aí quando ela olhou, ela, tipo assim, a luva que encaixa na mão, entendeu? Ela olhou assim, é aqui. Aí ela falou, Michel, eu já sei a igreja que a gente vai congregar, tá, papapá. E ela Beleza. sentiu. Aí ela conversou, achou a rede social da igreja, conversou com o pastor, perguntou o dia dos cultos e tal. A gente chegou lá, fomos a alguns cultos. E em um dos cultos eu levei minha carta de recomendação e já entreguei. Né? O pastor leu lá, ó, temos uma família de Fortaleza aqui, evangelista Michel, na época eu era evangelista, né? A esposa Leidiane, o Miqueias, vão ficar aqui com a gente e tal. E assim, foi uma forma de Deus trabalhar muito grande, assim, cada detalhe, né? Deus é um Deus de detalhes, Sim. né? E a gente foi conhecendo pessoas, conhecendo outros pastores, né? A gente saiu muitas noites para pregar, né? A gente sai todo alinhado, com terno, mas ninguém sabe dentro da nossa casa ali O que que só que tá tinha nós, acontecendo? né? Só tinha nós. Aí a gente foi comprando fogão, bujão, Aos né? poucos foi Aos reconstruindo poucos. tudo, né? E só que o que eu ganhava na casa de construção só dava para pagar mal o aluguel e a gente se alimentar ali com dificuldade, né? Então a oferta que a gente ganhava num culto, numa pregação, Deus tocava em alguém, né, para ir deixar alguma coisa pra gente. E eu lembro que numa dessas experiências nossas, já na Assembleia de Deus do Barreto, um diácono me procurou na época, né, um senhor já, ele me procurou, o nome dele é Eucides. Ele falou assim pra mim: "Tô de Fortaleza, é, cara?" Eu disse: "Sou." Ele disse: "Eu sou do Ceará também, pai senhor. Seja bem-vindo e tal." Começou a conversar. E numa dessas nossas conversas, ele chegou pra mim e falou assim: "Olha, se você precisar de alguma coisa, de qualquer coisa, fala comigo." Eu não sabia quem ele era, o que que ele era, né? E eu cheguei pra minha esposa e falei pra ela: "Meu filho, um irmão me procurou e falou exatamente assim pra mim." E a gente sente quando a pessoa tá falando isso verdadeiramente, né? Né? Sim. Aí ela falou: "E ela disse, vamos orar." Né? Ela me chamou pra orar, vamos orar. E a gente foi orar e ela disse: "Bom, Michel, eu costuro, né? Costuro desde criança." E ela já tinha me ensinado também um pouco lá em Fortaleza. E elas, vamos fazer o orçamento das máquinas. A gente fez o orçamento de 3 máquinas, né? Uma reta, uma overlock e uma goleira. Que aqui o pessoal chama de colarete, mas nós lá no Nordeste chama de goleira. Deu R$ 8.000, deu parece que R$ 6.500 na época.
À vista e parcelar dava 8 mil. Eita. Aí a gente orou, fomos por um monte, oramos. E aí eu chamei ele pra conversar. Eu falei, o senhor lembra que a gente teve uma conversa? Falou que se eu precisasse de alguma coisa, podia falar com o senhor? Ele disse, lembro. Aí eu falei, bom, a gente trabalha nesse ramo e tal. E a gente queria saber se o senhor tem como comprar essas 3 máquinas pra gente ir te pagando mensalmente. Ele olhou pra mim e falou assim, tu sabe que isso é o valor de um carro popular, né? Na época, em 2015. E você sabe que o Rio de Janeiro tá em crise, né? Eu falei, sei. Ele disse, você tem certeza? Eu disse, tenho. Aí ele, pois, quando é que a gente pode ir lá? Eita. Aí eu disse, o senhor que disse, quando é que o senhor pode ir lá? A loja tá aberta de segunda a sábado, até meio-dia. Aí ele marcou uma data, eu não vou lembrar qual a data, mas ele falou, vamos tal dia, tal hora. Né? No dia eu tava até trabalhando, mas ele pegou minha esposa em casa e foram. E ele negociou com o dono lá da loja, falou se não tinha como ele, se ele pagasse à vista, se não tinha como ele Enxugar o valor, né? derrubar mais o preço, né, diminuir. Mas ele falou que não. Foi uma queda de braço muito grande, mas o dono da loja acabou vencendo. Disse, não, só dá por esse valor mesmo. Então saiu por 8 mil reais as 3 máquinas em 10 de 800. E o nosso aluguel também era 800 na época. Eu Eita, ganhava mil e pouco. 1.600. Eu ganhava 1.000 e pouco. 1.200, eu acho. Eu acho que nem chegava a isso. E aí? Entendeu? Aí o que completava a renda era o seguro e um dinheirinho lá que eu tinha 5 mil e pouco para receber, mas como a empresa abriu concordata de falência, foi um monte de coisa que aconteceu que eu acabei recebendo esse dinheiro em 17 parcelas de 300 e alguma coisa. Nem lembro tanto. Mas eu sei que somando tudo isso, dava certinho nem sobrava Mas e e como comia? faltava. Como comia? Como comprava comida? Entendeu? Assim, dava para comer e tudo, mas Ah, assim, tá, entendi. era no o maná, Tá, né? entendi. O maná do O céu, sim. maná. Então, nisso aí eu entendi que foi o próprio Deus permitiu que eu não recebesse aqueles 5 mil de uma vez lá. Porque ele sabia que aqui eu ia precisar. E o senhor teria comprado as máquinas com seu recurso, né? Isso. Entendeu? Aí a gente comprou as máquinas, aí eu saí do trabalho lá, né? A gente. Acho que eu até me precipitei, né? Até o rapaz que comprou a máquina falou: não sai agora não. Deixa primeiro vocês arrumar serviço, porque ele tava preocupado com a prestação também, né? Ele disse: não sai de lá agora não. E o senhor saiu mesmo assim? Arranja primeiro o fornecedor, para depois. Aí aos poucos você vai saindo. Só que a gente já tava naquela ferventa e poupa, né? Eu falei com o chefe: ó, só vou vir até tal dia, depois não venho mais. Eu comprei umas máquinas e tal, eu vou trabalhar com outra coisa. E a gente saiu, eu me lembro até que a gente falou com uma irmã, antes de comprar as máquinas, a gente falou com uma irmã que trabalha no mesmo ramo. E eu disse assim, irmã, se a gente comprar as máquinas, a irmã me ajuda? A minha esposa com as indicações, ela pode comprar que eu ajudo. Quando a gente comprou, que procurou a irmã falou assim, ó, vai lá na banca e compra um jornal. Rapaz, isso foi um balde de água fria em mim, na minha esposa, Não entendi. Como assim comprar um jornal? pra gente procurar no jornal. A gente entendeu que ela ia indicar alguém, ó, pra gente trabalhar pra alguém. Só que quando a gente foi atrás, Ah, ela não ajudou. Ela eita. falou assim, ó, compra um jornal, que você vai achar num jornal. Sabe? Foi assim, foi esquisito. Até hoje, quando a gente vê a pessoa, passa pela pessoa, a gente lembra, não tem como não lembrar, né? Mas passou, Deus trabalhou, a gente foi procurando, de fato, um jornal, olhando no Facebook, a gente conseguiu achar um fornecedor que faz roupa para cantão, para animal e outras, Que legal. e outras grifes. A gente não recebe tão bem, né? Até hoje vocês fazem isso. E a gente estamos fazendo isso, né? Eu estou um, fazendo um mestrado em Novo Testamento, porque a minha chamada é para dar aula e pregar, E o né? senhor prega lá na sua igreja todo domingo? Não, todo domingo não. Porque lá como tem muitos obreiros, muitos pregadores, pastores também, então Tem um rodízio, né? isso. Tá. Mas a gente, de vez em quando a gente sai E o para senhor pregar em estuda outras mesmo. igrejas. Estuda a palavra, se dedica ao estudo A minha mesmo. área mesmo de ensino que eu gosto mais, minha preferida é a escatologia. Pastor Francisco também. O pastor Francisco também gosta bastante de escatologia, né? Ele gosta. E foi uma coisa que a gente pouco, é uma coisa que a gente pouco ouve, né?
sobre o fim dos tempos, sobre o Apocalipse. Não é mesmo? E vou falar, é muito tão necessário que alguém fale, né? Uhum. Alguém precisa falar sobre esse assunto. E eu me despertei para isso. Em Fortaleza mesmo, eu fiz um seminário lá no centro de Fortaleza. Como foi que o senhor se despertou para isso? E eu comecei a frequentar o seminário. E um pastor que trabalhava lá na livraria do seminário, ele falou assim: Michel, eu vou sair da livraria porque o meu tempo chegou e não dá para me pastorear e trabalhar aqui. Vou me dedicar integralmente à minha chamada. E como você já está por aqui, já vou te indicar. Vou falar com o Alfa, que é o pastor lá, né? O pastor Alfa Arelênio, a gente chamava ele de Alfa, para ele ficar contigo aqui. Aí ele me treinou, ele saiu, fiquei lá na livraria. E lá na livraria durante o horário integral, né? De 8 às 17. E à noite funcionava o seminário. E eu queria estudar, mas eu não tinha como pagar. O que eu recebia lá não dava. Né? Então ele falou, então Michel, então você fica comigo, você entra 8 e só sai quando o seminário fechar, 10 horas da noite. Então eu tinha isento das mensalidades, mas as apostilas você vai comprar. Eu, tá bom. A gente desconta as apostilas do meu ordenado. E eu comecei a estudar. E até que teve uma aula lá que ele estava dando sobre escatologia. E eu fiz uma pergunta, eu quis dar uma de esperto, acabei me dando mal. Mas isso serviu para mim me despertar, porque ele falou algo na aula que eu falei assim, pastor, após o arrebatamento. Isso eu falei assim, mente de novo, convertido, que tá começando a ler a Bíblia e já acha que sabe tudo, né? E eu falei assim, os que forem agora no arrebatamento serão salvos pelo sangue de Cristo. Mas os que forem da tribulação serão salvos pelo seu próprio sangue, não é isso, pastor? Eu falei pensando que tava abafando, né? Eita. Aí ele parou a aula e olhou para mim e falou assim, você tá errado. Ele disse, ninguém é salvo pelo seu próprio sangue, porque nós somos pecadores. Sim. Eles, tanto os que forem no arrebatamento, como quem for salvo depois, ambos, se forem salvos, serão pelo sangue de Cristo. Aí começou as perguntas, né? E uma das perguntas foi, pastor, por que se fala tão pouco sobre isso nas igrejas? Aí ele falou, porque não existem pessoas preparadas para isso. E por que o senhor gosta muito de escatologia? O que aconteceu? O E ele que falou, despertou isso do senhor? isso. Essa pergunta e o senhor perceber que o senhor precisava saber mais, foi isso? Isso. Mas também, como é que eu posso falar? Um preencher de lacuna. Poxa, se as igrejas não têm quem fale, e se você se capacitar naquilo, você vai ser útil à igreja. E outra, se não tem boca, não há quem pregue. Entendeu? Se não tem ouvido, Tipo, não há quem ouça. casais hoje, se você for falar em casais, a gente vem quem à cabeça? Pai Duarte, Josué Gonçalves. Vai sobrar dedo na mão, a gente não entendeu? Então, aquele ali vai falar bastante. Por quê? Porque não tem gente capacitada naquela área para atender. É um ministério que não quase ninguém. Entendeu? Mas não é algo que é muito bem recebido a escatologia nas igrejas. Por quê? Eu acho que como estudo, sim. Tipo, um seminário, mas palestra. Como pregação. Mas em culto, parece... Não sei se assusta. Entendeu? Algum tempo atrás, a minha esposa estava conversando com uma amiga dela por videochamada. E a amiga dela falou, pastor Michel, que saudade daquelas suas pregações aqui sobre o Apocalipse, escatologia. Quer dizer, é algo que marca, que fica. Claro, a gente não esquece, até porque é muito sério, entendeu? É tudo muito sério, né? Eu vejo assim, eu acho que pastores que têm medo de levar pessoas que falam esses assuntos na igreja, não deveria ter. Porque assim como Gênesis é Bíblia, Apocalipse também é. Claro, palavra é palavra, né? É. Tem que saber. Entendeu? E se a ovelha, a pastagem jamais vai afastar ela do aprisco. Ela, do contrário, vai segurar ela ali. Sim. Sim. Então, verdade. Eu me apaixonei de tal forma que de 3 meses de conversão, 3, 5 meses de conversão até hoje, é o meu assunto preferido de estudar. E como que o senhor prepara as pregações? Quando o senhor vai ministrar na igreja, como o senhor prepara as pregações? Quando eu comecei, eu era muito pregador temático. O senhor colocava um tema e fluía nesse tema? Escolhia um versículo, naquele versículo ali eu criava um tema
E vai ver, eu falava até coisa que nem É. no próprio versículo e no contexto tinha, né? Mas Uhum. assim, coisa de quem tá começando. E Deus entende, né? Ele entende que a gente às vezes erra, não é premeditadamente, Sim. né? Falhamos Às sem, vezes sem é no pensar. calor da emoção de querer acertar, a gente acaba exagerando alguma coisa aqui, Sim. outra ali. Mas hoje, atualmente, os meus sermões preferidos são textuais ou expositivos, né? São muito parecidos, né? O textual, você se detém aquele texto ali, se delimita ao texto, você erra menos. Não é que a gente não erre, mas a gente passa a errar menos quando você é textual, né? E para ser um sermão expositivo, a pessoa tem que mergulhar um pouco mais, né? Porque tem que dar uma vasculhadinha O no que que o senhor, hebraico, no o que que o senhor grego. chama de sermão expositivo? O que que o senhor chama disso? Por exemplo, o sermão expositivo, você pode falar muita coisa que na leitura em português passa desapercebido. Uhum. Aí você vai dar uma ênfase, ó, essa palavra aqui no Sim, mergulha grego, nessas. essa palavra no grego quer dizer isso, 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 isso. Então você tá expondo algo que quando a igreja lê ali contigo no momento da leitura, não dá para ver. Tá submerso ali, tá escondido. Você tem que Entendi. trazer. Por isso se chama expositivo. Você está expondo algo que você às vezes lê e não consegue ver, e tem gente que lê e consegue ver, mas não tem acesso a originais. E hoje, com a tecnologia, está muito acesso, né? A gente tem muito facilidade, né? Tem a Bíblia Logos, né? Não falo Sim, memória. sim. Eu gosto de usar a Bibleworks, não sei se você já ouviu falar, né? Não, não conheço Bibleworks, essa. e a gente usa no notebook, no computador. Tem de celular também. Como é o nome? A do celular é MS Word. MS Word. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o E o senhor estuda a palavra até hoje, mesmo já tendo passado por seminários, estudo. o senhor estuda? Tem um tempo. Porque quanto mais você estuda, mais você sabe que não sabe. Sim, com certeza. É, Exatamente. é a frase do filósofo lá, Sei que né? nada Só sei sei. que nada sei. É esse aplicativozinho aqui, ó. MS Word. Você clica aqui nele. Ó, por exemplo, Apocalipse. Já tem Apocalipse, né? Apocalipse 5. Entendeu? Aí eu vi na mão do trono. Esse trono aqui em grego é o quê? Eu clico em cima, já vem, ó. Entendi. Trono, as variações e tal. Então, o sermão expositivo traz muito disso. Batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo meu foi assim, engraçado, porque eu já estava até brigando com Deus, Eu discutindo. quero, Deus, eu Porque não quero. vinha. Todo o pessoal que aceitou Jesus junto da minha Já época, tava. todos eles já estavam já no manto ali envolvido. É, E comigo não acontecia. Não acontecia. Eu saía das vigílias muito triste com Deus. Triste mesmo. Poxa, se eu não quero me batizar. Não é possível. e aí, como Aí foi? eu ficava decidindo, também não vou mais pra igreja. Mas eu acordava no outro dia já com vontade de ir. Sim. Mas aconteceu num dia em que eu fui pra uma vigília. Na verdade, uma mini vigília, né? Começava às 8 horas, acabava meia-noite. E nesse dia eu tava até sem voz. Tava com um pouco de ronquidão, a voz eu falava e às vezes a voz falhava. E num dado momento da mini vigília lá, o pastor veio, o pastor Lino, me lembro até hoje, pastor Lino, veio, botou a mão na minha cabeça, e eu comecei a glorificar e Jesus me batizou. Glória a Foi Deus. num mês de férias, assim, né? E é uma Mês coisa de... extraordinária, né? Muito, muito mesmo. É muito Entendeu? bom. Muito bom. E eu sinto falta O senhor de sente cultos falta. assim. Mas o senhor. E o senhor vai em algum aqui em Niterói? Em algum culto assim? Eu participei de um agora, numa conferência missionária que eu tive pregando na sexta-feira agora, dia 13, né? Sexta-feira 13. Na igreja do pastor Daniel Bastos, ali em Vila Lage, ali em Uhum. São Gonçalo. E o Foi senhor participou. O um senhor amou. culto, Eu também gosto. sabe? Gosto não, eu amo. Aquele culto que a pessoa não tem forçação, Sim, é o fluir do Espírito entendeu? As verdadeiramente. coisas acontecendo, fluindo naturalmente, assim, e você vê, poxa, ainda tem. Mas tem lugar que tem uma forçação.
Então, mas existem os lugares com os corações contritos, verdadeiros, onde o Espírito Santo de fato se Oração, né? manifesta de oração. Oração, jejum. É isso. Porque E quando a gente. o jejum que nos ajuda a nos quebrantar. Sim, a gente mata a carne pro espírito, né? Quanto mais você ora e soma a sua oração ao jejum, a gente vai ficando menos carnal, Sim, com certeza. Vamos matando a carne. né? A gente vai ficando com aquela sintonia com Deus. E qualquer coisa a gente chora, né? Eu Então, sou muito chorão. a minha filha sempre pergunta, mamãe, é o Espírito Santo? Que às vezes eu choro, tô orando. E eu choro assim, mamãe, é o Espírito Santo ou tá triste? Eu falei, é o Sou Espírito muito Santo, eu chorão. tô feliz. Sou muito chorão. Mas cantar, daqui a pouco tô chorando. O senhor sente a É. presença de Deus e o seu corpo se transborda, né? Pode ser onde for. Posso estar andando de bicicleta na rua. Muitas vezes estou indo para a igreja a pé. Às vezes os pastores... quando a igreja não é tão longe, eu nem... Eu prefiro ir andando, que eu vou andando e vou orando. Eu Quando vou gosto chorando. muito também de dirigir sozinha, que eu vou falando com Deus, cantando louvor, e aí Deus fala comigo. Aconteceu isso comigo. Meu marido e minhas filhas foram ver meus sogros, e minha avó estava passando mal. Eu falei, eu não vou levar as crianças, porque é virose, para as crianças não pegarem, mas eu tenho que ver minha avó. Fui eu no carro. Quando eu vi, eu tava chorando, louvando, sentindo a presença de Deus, toda arrepiada com uma música, aquela assim, ao clamar em alta voz, as muralhas cairão. Eu falei, gente, esse é o momento também que eu amo. Tô ali eu e Deus, e Jesus. E aí a gente, né, se lembra daquela... eu creio que quando a gente tá nesses momentos assim que o choro vem e a presença de Deus toma conta de nós, a gente meio que tem uma lembrança do nosso batismo no Espírito Santo, né? Que é a manifestação do Espírito mesmo. É uma volta à primeira experiência, né? O primeiro amor. Como Ezequiel fala, acho que é Ezequiel 43, ele fala, né? Que quando ele tá vendo a glória de Deus voltar pro templo, ele diz assim, eu ouvi a voz que falou comigo lá no início, É né? isso. E a glória que eu vi também lá no começo, Meu marido voltando. perguntou para um homem de Deus, falou assim, como é isso? Ele não, enfim, ele me perguntou para alguém, como é, o que precisa? Aí o homem de Deus falou assim para ele, pense numa panela de pressão. Quando ela estoura, é incontrolável você... E eu falei assim, olha, Elias, meu marido, eu só posso te dizer que nada é igual a isso. Nada que eu conheço é melhor do que estar sendo batizado pelo Espírito Santo, do que nada é melhor. Nada. Aí ele ficou olhando assim, tipo... Mas e é quando a gente menos espera, né? Porque eu acho que é quando a gente se esvazia mesmo. Nosso copo esvazia para que encha da Quando glória, ele né? intervém, né? Quando ele resolve intervir, mudar a atmosfera. Não tem igual. Não tem igual. E não passamos despercebidos por isso. Não passamos. E quando somos espirituais, verdadeiramente espirituais, estamos ligados com o Espírito Santo, esse Espírito Santo que nos batiza, que nós conseguimos sentir até atmosferas de lugares. Se eu sentir isso... Sinto. Tem lugares que eu vou ministrar que é muito pesado. E a gente entra e tem que entrar fazendo libertação, clamando por libertação, não é? Parece que o povo não ora, sabe? E parece que o pregador que tem que resolver. E às vezes dá certo, às vezes não dá. É porque antes de sentar no banco da igreja existe um secreto, uma vida com Deus, uma busca por um caminho, por um relacionamento, né? E tem lugares que você vai que, em vez de você levar fogo, você que recebe. Lá. É muito bom. Às vezes que eu fui, nas igrejas que eu fui, eu saí de lá assim... Recebi mais do que dei, porque, na verdade... É muito bom. Meu Deus. Assim, eu me lembro quando eu tinha acabado de me converter efetivamente, só eu. E aí eu chegava e falava assim, gente, eu quero que todo mundo saiba o que é isso. Que sensação é essa? Mas como é que eu faço? E Deus soprava no meu ouvido, no tempo certo, você falará sobre isso. A gente quer converter todo mundo. Todo mundo. Fala, gente, como é que vocês não sentem isso? Vocês vão viver mal mesmo, sério mesmo, sem saber o que é Deus. Vocês vão viver nessa... Meu Deus, gente, entendeu? Eu me lembro que eu ia pra praça e queria converter a malandragem toda.
Mas é quando- porque você sabe o que é estar daquele lado, então você também sabe o que é estar do outro, então venha, já dá quase que um desespero, não é na força do nosso braço, né? A gente tem que respirar pelo nariz. Mas não dá vontade de Mas dá catar. vontade. Eu falo sempre assim, dá vontade de catar pelo cabelo, pela orelha, mas não posso, não pode ser com a força do meu braço. Então, eu vou na oração, vai dar muita vontade. Eu falei, gente, senta aqui, olha só. Isso não. Muito ruim. Vida ruim. Sem Jesus é muito ruim. Tu tem um tamanho do buraco do Senhor, aí vai botar compra, vai botar droga, vai botar bebida, vai botar. As pessoas botam as coisas mais diversas. Só que o buraco é do tamanho de Jesus. Tu vai botar um monte de coisa. Vai gastar uma fortuna às vezes. Às vezes vai esvair a tua vida. Aí medica. Aí não sei o quê. Tem gente que não para de ficar doente. É do tamanho de Jesus, gente. Vamos conversar. Não dá vontade de catar a pessoa? Eu não posso fazer isso não, que não é Hoje eu como... lembro das substâncias que eu consumia. Até o sabor é ruim, entendeu? E o senhor sabe É uma que cegueira mesmo, é uma prisão. né? É uma cegueira É uma espiritual, prisão. cadeia. É uma cadeia. É uma cadeia onde Porque quando você tá fora, quando você sai daquela bolha ali, você vê que, meu Deus. Mas E olha, as pessoas não conseguem sair. Quando você dá uma volta na rua, você olha para as esquinas, né? O pessoal tudo bebendo e tal. E é um ciclo que se repete todo final de semana, assim. E às eles vezes todos parecem os estar livres, dias, mas estão mas estão presos. presos. Eles não conseguem, né, sair daquela teia. E quantas pessoas vivendo na promiscuidade, na prostituição, nas drogas e a solução no sentido de o que traz dignidade, traz paz para as famílias, são princípios, os princípios estão todos na palavra. E as pessoas podem achar, às vezes, que é algo quadrado, bitolado, ou a gente ouve, né? Ai, não sei. Mas Gente, pra olha eles, só. a gente que vive numa prisão, né? Mas Pra a eles, sabedoria dos homens é loucura para é Deus. loucura para Deus. E a sabedoria de Deus seria. A sabedoria, né, de nós pode parecer loucura, mas assim, viva sem isso. Depois viva com isso e a gente vai conversar, mas tem que viver com isso de verdade. Não é petiscar, não, é comer a refeição inteira. Depois a gente conversa. Não, não me diga, porque não existe, não existe. Aí uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, vocês se acham superiores, né? Os evangélicos se acham superiores. Eu falei assim, aí eu pensando na minha cabeça, como é que eu digo que não? Se de fato quem tem Jesus tem tudo. E não é sobre nós não somos superiores. Pelo contrário, nós somos irmãos, somos, né? Mas Jesus não é superior a tudo? Não sou eu que sou superior. Jesus é superior a tudo. Deus é superior a tudo. E existe uma palavra, existe uma direção pra gente seguir. E essa palavra nos tira de cadeias, nos tira de vícios, nos tira de como as pessoas estão assim. Sabe o cachorro atrás do rabo? Eu tenho visto o pessoal assim. E eu acredito que é como você via aqueles homens lá naquela praça. Ainda vê, talvez, né? O cachorro atrás do rabo. Então, é uma direção que não dá em lugar nenhum, né? Não chega em lugar nenhum. Não chega em lugar nenhum. Não chega em lugar nenhum. E é isso, quem já provou do Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Pode até tentar, mas a pessoa não vive em paz, não vive. O olhar não brilha mais, E é a paz que excede todo entendimento. né? O evangelho é muito transformador. E assim, ó, ele é transformador em muitas esferas, né? Mas a esfera que mais me toca a mim, na minha vida, é a esfera do descanso. Quando o caos se instaura, porque no mundo, né, tereis aflições, o caos se instaura, mas você tem paz. A gente tem uma paz. E que esse é o ninguém tem. degrau que, pra mim, é o que mais me pega no sentido de, eu penso, legal, eu tô caminhando com Jesus. Porque essa paz aqui, eu não era pra ter. Nesse cenário, é a certeza de que Deus está no negócio, de que Deus irá fazer. Não é que não vão ter lutas, mas terá vitória. Nesse livro que eu dei pro senhor agora, eu comecei a escrever quando minha filha nasceu. E a sensibilidade à voz de Deus também é o que nos... às vezes, o pastor Francisco falou aqui, muitas vezes o Senhor fala audível. Muitas vezes Deus usa alguém, usa um vaso, usa um profeta. Muitas vezes ele simplesmente faz. E muitas vezes nada fala, não faça nada. E
Eu comecei a escrever um texto quando minha filha estava no hospital. Deus falava, escreva tudo o que aconteceu. Escrevi. E depois ele foi me dando direções do que fazer. E no final das contas, eu tinha um livro na mão. E eu sentia Jesus falando, agora escreva desde o dia em que você me conheceu. Porque é ali que as coisas começam. Então eu escrevo um texto de sei lá quantos anos depois de convertida efetivamente. E Deus fala, agora volte do dia que você me conheceu, escreva até aqui. E continue depois. Até o dia de hoje. E aí, assim, foi o leite de oração. E aí, aquela pergunta que eu fazia, como eu falei pro Senhor, dá vontade de converter todo mundo para que o povo sinta o que a gente sente. E quando a gente tá, de fato, sendo batizado do Espírito Santo, quando a gente tá, né, dá muita vontade. E aí, aquela coisa que o Senhor tinha soprado no meu coração, que era, um dia todos saberão do que eu fiz na tua vida. Não tem como você falar agora. E é o livro, porque é meu testemunho. Então, assim, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é um Deus de promessas. O Senhor tá O aqui. livro pode chegar muito longe, né? O livro, ele chega, às vezes, onde nós não podemos chegar. E nós não imaginamos onde um livro chega. O Senhor escreveu Os Desafios da Liderança Cristã. Eu creio que nós não temos noção onde o livro chega, onde o podcast chega. Nós não temos noção. E talvez é pra gente não ter mesmo. Se Deus quiser que a gente tenha, Ele mesmo dirá. Chegará aqui. E a gente vai saber, mas eu acho que a gente não tem noção. Noção de verdadeiramente. Ele sabe por que a gente não precisa saber. Ele sabe por que às vezes a gente não tem noção de certas coisas. Porque às vezes a gente tem visões de algo, né? Não sei se você dá uma visão de uma coisa lá na frente e fala, Senhor, sério? Aí a gente quer saber mais, mas a gente, se Deus desse o processo, a gente não suportaria, não iria, né? Então a gente... Eu acho que, por exemplo, aqui em Niterói, eu passei por 2 cirurgias. Eu fiz uma cirurgia de apêndice, né? Tava bonzinho, de repente saturou. Eu não queria nem ir pro hospital. A minha esposa chegou e viu que eu tava com febre. Não, vamos. E o médico falou, ó, se você tivesse demorado um pouco mais pra vir, tava tudo saturado. Eu fiz essa, fiz outra porque por causa da própria cirurgia surgiu uma hérnia e teve que retirar. Minha esposa também passou por processo de cirurgia também. A pressão dela subiu em 2019, dezembro. E estourou um vaso sanguíneo dentro do nariz dela. Ela teve que ficar internada. Foi uma loucura mesmo. E assim, se Deus tivesse falado comigo lá em Fortaleza, ó, você vai para Horizonte, de lá você vai passar 3 anos, de lá eu vou te levar para Niterói, tu vai ser operado, tua esposa vai passar por isso. Talvez a gente não tivesse nem vindo. Exatamente. Se a gente soubesse. Exatamente. Antes isso. das coisas acontecerem. Deus dá a visão. Mas, assim, o processo, se ele nos der todo e fala, vou não. Pra operar, pra eu não sei o que, eu não vou não. A gente se acovarda. É quase que uma covardia, né, humana. O nosso pai pela fé é Abraão, né? Pai da fé. E a gente... Se ele, como pai da fé, o Senhor falou pra ela, vai, depois eu vou te mostrar. Depois eu te mostro. Depois eu te mostrarei. É isso. E o subtítulo do podcast, do livro, é Quando a Voz de Deus Muda Tudo, porque a voz de Deus muda tudo. Mas também precisa de alguém que ouça essa voz e obedeça. Então, na verdade, a gente fala muito sobre obediência aqui no podcast. Foi a pregação que eu preguei lá no Pastor Vinho, né? É o pastor... Francisco Noronha, mas a gente chama Pastor de Francisco Vinho. Noronha, sim, ele disse, eu não consigo, eu só chamo de Pastor Francisco, mas ele disse que todos chamam de Pastor. Chama ele de Vinho. Aí, o que acontece? Eu falei sobre o Zaqueu, né? E na pregação eu falei que uma coisa é Deus falar, outra coisa é quem ouve obedecer, né? Pois é. Porque o Senhor falou, Zaqueu, desce depressa. Né? E até falei, nós somos lentos para descer. Sim, exato. A gente só ora quando as coisas realmente estão ruins, mas por prazer, quando tá tudo bem assim. Então a gente é muito lento para descer. Mas quando Jesus pediu para ele, desce depressa, ele desceu depressa. Então assim, a parte de Deus tem a parte do homem. Claro. Né? Como ele obedeceu, o Senhor falou para ele, hoje a salvação entrou nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Né? Enquanto isso tinha uma multidão murmurando, reclamando. Ele está só se hospedando na casa de um pecador e tal. Quer dizer, quem desce depressa, você vê naquele texto ali, Jesus em nenhum momento ele se direciona à multidão, mas tem uma multidão ali. A conversa dele com o Zaqueu. Não com a multidão que murmurava. Ele falou com o Zaqueu que desceu depressa. Entendeu? Então, assim, nem você acabou de falar. Uma coisa é ouvir a voz de Deus, a outra coisa
ouvir aquela voz e obedecer, né? Encontrar um coração disponível e sedento por essa voz e que vá seguir, eu acho que é o que muda o caminho, que é quando muda tudo mesmo, que é quando a voz de Deus muda tudo mesmo. E aí muda tudo mesmo, e muda tudo total, é uma coisa assim Você muito... vê o Jonas, né? Deus falou pra ele ir pra um lugar, ele foi pra outro. Barriga daquele peixe gigante, sei lá como é que Sofreu, foi lá dentro, quem Deus me tava livre. perto sofreu, entendeu? Mas quando você tá na direção, mesmo que Cuspiu você, na praia, olho na mesmo praia. que você esteja fazendo algo que não te agrada, mas como é em obediência a Deus, prospera, né? Sim, Porque é a única pregação que o pregador prega não querendo que o ouvinte seja salvo. É a pregação de Jonas, entendeu? Mas a nação inteira se converte, porque era um propósito de Deus e era uma direção de Deus para ele. Entendeu? Então ele fez mesmo desmotivado e não querendo, mas Deus fez. sim, Primeiro porque era um propósito soberano de Deus e segundo ali porque ele aprendeu dentro do ventre do grande peixe que é melhor obedecer ao Senhor. sim. Eu falava hoje com uma pastora, falava assim, ela falou assim, não, porque eu fazia uma coisa que estava muito, muito boa aos meus olhos. E Deus fala, se o tempo aqui acabou, vá para outro. E aí ela fala, mas eu tinha reconhecimento, aos meus olhos eu estava com muito sucesso aqui. E Deus fala, transite. E aí eu acho que o desafio maior é quando a gente acha que uma coisa é incrível e Deus fala, retire da sua vida, mude. Assim, tava ótimo. Não tava bom aos seus olhos. Deus viu lá na frente, sentou em Quando mesas que Deus você não tira, sentou, ele sabe o motivo, que ele tirou. né? Ele Nós não sabe. sabemos. Por exemplo, a igreja de Sardes, eu acho, né? Apocalipse. O Senhor fala assim pro pastor da igreja, né? Ao anjo da igreja e fala assim: tu tem nomes de que vives, mas estás morto. Né? Então, o próprio Cristo está reconhecendo, é Cristo que está falando com aquela igreja. E o próprio Cristo está reconhecendo: ó, tu tens nome de que vive, mas está morto. Ou seja, você está bem na fita, ministerialmente falando. Mas tá morto. Você tem reconhecimento, é famoso. Se mais na minha presença, Quantos não estão tem. assim, né? Quantos será que estão assim? O próprio Deus que Então é sabe. melhor estar vivo para Deus, Com certeza. né? Até porque a gente está vivendo uma era onde as pessoas querem mostrar que estão bem. Mas internamente, muitas vezes, estão quebradas. Quebradas. Essa não é uma vida real. E eu creio que esse evangelho que a gente está aqui falando, esse Deus que a gente fala, é o que chama para a gente olhar para dentro e ver dentro. E quando é uma permissão do Senhor, quando for para fora com equilíbrio, porque senão a distração rouba. Enfim, existem maus disfarçados de bens hoje. As maiores manifestações de Deus, elas nos mostram que nós somos os piores pecadores, Sim. né? Você vê ali na experiência de Isaías, ele vê de olho aberto, né? Vê Deus no trono, o trono muito alto, as vestes enchendo o templo, os anjos voando, cantando, né? Mas mano, você não vê em nenhum momento ele pulando, dando gritos de alegria, né? Ele enxerga ali o seu estado, né? E o estado das pessoas que ele convivia. Sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram rei. Tanto que ele fica com medo. Ele, estou perecendo, né? Aquela expressão ali no hebraico é como se ele estivesse derretendo. Uhum. Sentimento dele que ele ia derreter. Porque o pecado, o pecaminoso, o pecador, ele não suporta a santidade de Deus. É porque são opostos. Sim. Não dá para servir a dois senhores, né? Entendeu? Então, tem gente que tá morto, mas tem a aparência de que tá vivo, Muitos. né? Muitos, Jesus muito fala mais assim, do ó, que a gente imagina. Jesus disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele fala assim, eu sou Deus de vivos e não de mortos. Então, ele tá dizendo que os três ícones, Abraão, Isaac e Jacó, eles estão vivos. Mesmo estando mortos fisicamente, na presença de Deus, eles estão vivos. Mas o contrário também acontece. Tem muita gente que está morto na presença de Deus, mas aparenta estar vivo, Por fora. né? Jesus disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Como é que um morto vai sepultar outro?
né? Então Jesus está falando que alguém ou algumas pessoas daquela comunidade ali estavam mortas espiritualmente, E ainda existe. mesmo estando vivos, Ainda há. né? Então, assim, Que o Deus que me resgate essas incomoda pessoas. muito, me incomoda muito um culto que não tem o mover de Deus, o manifestar, né? Há quem diga que não, mas é assim mesmo. Tem culto que acontece, tem culto que não acontece, só quando Deus quer. Mas eu acho que a gente é capaz de provocar isso, sabe? Chamar. Espírito Santo, nós convidamos. Eu acho que a Vem gente aqui. A pode. gente faz isso A antes de começar gente, o podcast. A gente não filma, né? Mas a gente ajoelha, a gente ora. A gente chama o Espírito Santo, esteja aqui. Faça o seu porque mover. eu já participei de cultos em uma igreja, o nome da igreja é Aprisco do Bom Pastor, lá no Ceará. Teve um tempo de tanta glória nessa igreja, muita glória mesmo. Muita glória mesmo. As pessoas deixavam de ir para os cultos em suas igrejas para ir lá. Ir lá receber o batismo, receber a cura, receber a renovação. Assim, era uma coisa O Espírito assim Santo é fora real. dos. É real. Entendeu? Mas eles estavam no monte orando todo sábado, entendeu? Jejum. O pastor pegava pesado com o pessoal se consagrar, os obreiros. E se não partir do altar da liderança, é problemático. Entendeu? Às vezes tem um obreiro ali que ele é um canela de fogo, mas ele não vai poder incendiar aquela igreja, Sozinho. porque a liderança barra, trava. Ah, mas é importante, né? A oportunidade que ele tiver, tem que mandar, tem que Ó, tem que fazer, orar. Fala, Senhor, libera isso aqui, libera esse né? fogo. E essa igreja, no início, eu ajudei ela durante 2 anos, dando escola bíblica lá. Eu levava o pessoal pro monte, a gente ia de bicicleta, andava de 13 a 20 quilômetros de bicicleta, depois subia o monte, É um povo sedento. entendeu? E é o que acontecia, às vezes os pastores não iam, mas eles deixavam eu levar eles, né? E aí lá no monte Jesus descia e o pessoal entrava no mistério, né? Sapateava, corria, falava em língua, marchava e tal. Só que lá no culto acontecia o Pentecoste lá, mas era línguas estranhas, profecia. Mas quando ia ter esse tipo de mover, o pastor vinha e pegava no ombro da pessoa e sentava. Ah, Para de meninice, senta aí. entendi. Entendeu? E só que os obreiros, os não convertidos, que estavam cheios, eles não estavam mais aguentando. Eles viviam me mandando mensagem, me ligando. Michel, o que é que eu faço? Jesus, tô no culto aqui, Jesus quer me tomar aqui para mim alguém, mas o pastor já fica me olhando, eu não sei o que é que eu faço. Aí eu reuni com ele, eu disse, bom, gente, só tem uma coisa que a gente vai fazer. Aí ele, o que é? A gente vai orar, vamos começar a orar para Deus visitar os pastores. Eu disse, porque eles só vão passar a acreditar que isso que vocês fazem não é meninice, é algo Quando de acontecer Deus, com quando eles. acontecer com eles. Aí teve um culto que eles levaram um pregador lá, né? Um colega da gente lá, pastor Francisco das Chagas, que a gente chama ele Chainha. E ele pregou lá lembro até hoje, Gênesis 18, 14. Né? Deus pergunta para Abraão: há alguma coisa impossível para mim? Né? Até ele fala que depois de um tempo, Sara, a esposa de Abraão, ia ser mãe, né? E ele prega e nesse culto, Deus desce lá e realmente Deus tomou os dois pastores no mistério. E aí, sim. Eles pularam, correram, mexeram o braço. Foi assim, foi Foi incrível. lindo. Aí depois ele reuniu a igreja e pediu desculpa, né, os meninos. Os meninos estavam tudo oprimidos, querendo, igual a panela de pressão, querendo dar Querendo liberdade, liberar. mas... E a gente não conhecia isso, a gente só conhecia as línguas estranhas, as visões, profecia, mas foi nos ensinado que essas coisas eram meninices, então a gente só estava replicando o que aprendeu, mas a gente entendeu que é Deus que faz isso aí. Então, mas sim, foi uma batalha. Ficamos. E a gente vai em muita igreja. Tem igreja que é muito gostoso de você pregar. Mas tem igreja que é muito difícil. Nós vamos ficar com essa palavra, assim, da gente deixar o espírito fluir e que a gente possa, crendo que o Espírito Santo faz. Pode não, porque ele pode tudo. Queria assim que a gente possa ser tomado por isso. Que todos nós possamos ser tomados por isso. É nos voltarmos para as escrituras, como Jesus disse, lá em João 7:37, né? Ele diz assim: se alguém tem sede, vem até mim e beba. E o versículo seguinte vai dizer assim: se alguém crê em mim, como diz as escrituras, Negue-se a si mesmo. fluirão do seu ventre, né, rios de água viva. Amém. E o verso 39 diz: e isto ele dizia a respeito do Espírito Santo, que haveria de ser dado. Né? Então, se a igreja
se voltar para as Escrituras como ela de fato é, não tem como o Espírito Santo não nos encher. E fluirão rios de água viva. Porque as Escrituras foram inspiradas pelo próprio Espírito. Então, se a gente se volta para as Escrituras, a gente está se voltando para Ele. Amém. E não tem como nós não nos enchermos se nós agirmos assim, né? Amém. Amém? Amém. Muito obrigada. Eu que Obrigada. agradeço. Que Deus continue abençoando o Senhor. Que o Senhor continue levando a palavra. Amém. E que Deus direcione o Senhor para poder o Senhor pegar esse pessoal aí. Porque quando nossas cicatrizes fechadas são ministérios abertos. Sim. Obrigada.